12, verso 28. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Senhor, abençoe sua bendita palavra para a nossa edificação espiritual. Eu creio que nós podemos resumir o texto de Marcos 12, 28 ao 34, dizendo assim, pode prestar. Quem estiver perto do reino de Deus, cuidado. Eu digo assim, meus irmãos, lembrando do escriba aqui mencionado no texto. Escriba era o profissional religioso que copiava a lei de Moisés, os textos sagrados. Homem de grande respeito e grande conhecimento religioso. Este escriba, meus irmãos, interrogou a Jesus, e é interessante nós examinarmos e observarmos a resposta de Jesus Cristo para aquele homem, conforme lemos no versículo 34, que Jesus falou para ele: não estás longe do reino de Deus. Será porque Jesus falou estas palavras para aquele homem? Possivelmente é porque faltava o principal no coração daquele escriba. Ele tinha muitas qualidades, muitos predicados, grande conhecimento teológico, era um homem respeitado.
Mas pelo contexto aqui da resposta de Jesus, parece-nos que faltava naquele homem o dom do amor. Hoje nós queremos convidar a sua atenção para esta temática. O mandamento de Jesus é para amar. Primeiramente, como lemos no versículo 30, amar a Deus. Meus irmãos, o amor a Deus é fundamental para a nossa vida espiritual. Assim como o oxigênio é fundamental para a nossa vida física. O amor a Deus é algo essencial para o ser humano viver feliz, realizado, abençoado, cumprindo o propósito divino para o qual nós fomos criados. Sabemos que o fim principal do homem, do ser humano, é glorificar a Deus. Ou seja, é amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso Deus é um ser pessoal, que se agrada em ser amado por nós, os seus filhos, que Ele escolheu. Deus não precisa do nosso amor. Ele é completo, Ele não precisa de nada, Ele é perfeito. Mas Ele se agrada em ser amado por nós. É muito importante, amados irmãos, nós entendermos que o nosso amor a Deus não pode ser superficial. Um amor sem compromisso. Um amor mais ou menos. Não podemos amá-lo relaxadamente. Às vezes, nós afirmamos que amamos a Deus. Ok. Será que isto é verdade mesmo na minha vida, na sua vida? A pessoa diz que ama a Deus, mas que dificuldade para aquela pessoa parar um momentinho, 5 minutos, para falar com Deus. Não tem tempo. A pessoa diz, eu amo a Deus. Mas não tem tempo na semana de pegar na palavra de Deus e ouvir a sua voz. Diz que ama a Deus. Que dificuldade, que peso vir à escola dominical estudar a Bíblia. Ou no culto à noite. Amados irmãos, como é que nós devemos amar a Deus? A resposta está no texto maravilhoso, onde Jesus nos ensina que devemos amar a Deus em 4 medidas. Primeira medida, amar a Deus de todo o teu coração, ou seja, com a mais firme decisão de obedecer à palavra de Deus.
custe o que custar. É assim que você ama a Deus? Segunda medida, amar a Deus de toda a tua alma, ou seja, com aquele ardente desejo de servir a Deus, renunciando tudo, para glorificar a Deus no nosso comportamento, na nossa vida. É assim que você ama a Deus? Terceira medida, amar a Deus de todo o teu entendimento, ou seja, amar a Deus crescendo no conhecimento do Senhor, da sua palavra, aprendendo na palavra de Deus que nos revela o ser de Deus. E quando amamos a Deus de todo o nosso entendimento, queremos luz para tomarmos nossas decisões com a mente iluminada pela verdade de Deus. É assim que eu e você amamos a Deus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quarta medida, amar a Deus de toda a tua força, ou seja, amar a Deus com aquela determinação de adorar somente o verdadeiro Deus, consagrando a Ele toda a nossa vida, nossos dons, nossos talentos, tudo que temos, tudo que somos, toda a nossa energia, consagrando a Ele, para fazer diante dEle, para a glória dEle, tudo o que for excelente. E o Espírito Santo dEle nos ajuda para caminharmos nessa direção da excelência, servindo a Ele com toda a nossa força. É assim que eu e você amamos a Deus? Quero deixar bem claro, nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. A ponto de nos enviar o seu único Filho para ser o nosso Salvador eterno, o único mediador entre Deus e os homens. Como diz a Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor de Deus por nós merece ser correspondido, conforme o próprio Deus nos ensina, nos motiva, nos aconselha na sua palavra a escolhermos o amor a Ele. Porque neste caminho do amor a Deus, nós seremos felizes. O resultado será a nossa felicidade. E eu marquei aqui o conselho de Deus para mim e para você. Deuteronômio, capítulo 30. Escolhe, pois, vida, para que vivas
tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua felicidade. Amados irmãos, a nossa vida humana tem sentido decente, promissor, quando amamos prioritariamente a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a nossa força. E quando é assim, verdadeiramente, não haverá espaço no nosso coração para amar o mundo. Como lemos nesta noite, o conselho do apóstolo João, lá no capítulo 2, versículo 15 da sua primeira carta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mandamento de Jesus é para amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E em segundo lugar, como lemos no versículo 31, amar o próximo. Diz aqui o verso 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Explicando isto, é difícil de praticar, mas é a vontade de Deus para mim e para você. Então vamos compreender e colocar em prática. Jesus está ensinando que não se pode amar o próximo menos do que a si mesmo. Será que nós já compreendemos, amados irmãos, que o bem que tanto nós queremos para nós, precisamos compartilhar com o próximo, se ele estiver precisando mais do que nós? O amor ao próximo deve ser praticado até o sacrifício da autorrenúncia. Isto é altruísmo. É querer o bem para o meu irmão, colocando acima de mim. Ele primeiro, eu depois. Não é isso que a gente vê sempre na vida das mães, criaturas amáveis, maravilhosas. A mãe com seu filho no braço. Às vezes lá um momento, aquela mãe levanta sua mão para colocar um pedaço de pão na boca. Ela está assim, um pouco com fome. Então, ela percebe o olhinho do seu filho. Ela para a mão. Ela para. Coloca o pãozinho na boca do seu filho. Que coisa linda é o amor
ao próximo. Porém, meus irmãos, a maioria dos bilionários não sabem disso. E outras pessoas também. Mas eu falei aqui de propósitos bilionários, porque eu não sei se vai agora virar moda a TV mostrar os bilionários, você viu, entrando num foguete espacial. E é assim, a viagem é rápida. Aproximadamente 10 minutos na órbita terrestre, cerca aí de 80 mil quilômetros. 10 minutos para o bilionário contemplar a redondeza da Terra. Ele pagou por isso cerca aí aproximadamente de 2 milhões de reais. Uma viagem de 10 minutos, 2 milhões de reais. Ele pode pagar. Mas nós ficamos a perguntar: para quê esta loucura? Por que não pega este dinheiro e talvez vai financiar vacinas para um país pobre? Ou construir casas residenciais mais simples para dezenas, talvez centenas de pessoas? Com esse dinheiro? Sabemos que aqui neste auditório hoje não tem ninguém com 2 milhões de reais para doar aos pobres. Não tem. Nós não temos 2 milhões. Mas de repente nós temos lá no nosso guarda-roupa uma blusa usada. Lá na sapateira, um sapato usado. Um cobertor. Ou podemos doar uma cesta de alimentação. Ou 2 quilos de arroz. Quero aqui parabenizar a amorosa iniciativa da mocidade da nossa igreja. Graças a Deus, na próxima quarta-feira, às 20 horas, os jovens sairão daqui do templo levando uma ajuda em alimentação para aquela família ali que mora debaixo do viaduto, perto da Águia Branca. Eu até vou lá antes, na terça-feira, pedir licença de dia, perguntar se podemos ir na quarta noite, ali levar alguma coisa, se eles consentem. Iremos levar para aquelas famílias, para os demais mendigos que dormem naquele calçadão ali próximo ao semáforo. Nós iremos, em nome do Senhor. Igreja, ore por nós. Igreja, estejamos preparados. Talvez poderá acontecer que no domingo seguinte ou mês que vem, algum mendigo comparecer aqui no templo, numa escola dominical, num culto à noite. E se ele comparecer,
deve ser bem recebido, com todo amor, do jeito que ele estiver vestido. Talvez alguém pode pensar assim: ó, pastor, se eu chegar aqui e notar que há mendigo em algum banco, eu volto para casa. Porque o meu nível é outro, pastor. Eu não consigo. Se eu chegar e perceber, na mesma hora, estou voltando para casa. Meu irmão, minha irmã, ouça com atenção, por favor. O nosso nível precisa ser o nível de Jesus Cristo. A nossa estatura precisa ser a estatura de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deixou o exemplo para nós. Veja a maneira que Jesus Cristo reagia diante dos amargurados na vida. Aqueles que caíram e fracassaram, sem família, perdidos, abandonados. Examina no Novo Testamento. Você vai encontrar lá, como lemos há poucos momentos, João capítulo 5. Confere em casa. A reação de Jesus diante daquele mendigo paralítico. Há 38 anos. Jesus aproximou-se com amor e perguntou àquele homem: queres ser curado? Amados irmãos, o verdadeiro amor ao próximo nos faz entender que, quer seja o visitante mendigo ou o visitante empresário, ambos são seres humanos que precisam da misericórdia de Deus. E quem é que vai levar a misericórdia de Deus a todos os corações? Resposta: o imitador de Jesus, o discípulo de Jesus, você. Seja você um discípulo, imitador de Jesus Cristo, vivenciando o ensinamento que Jesus ministrou para nós, dizendo-nos: amai uns aos outros, como eu vos amei. E ele disse também: amai os vossos inimigos, orai, perdoai aos que vos perseguem. Amar o próximo é uma atitude solidária. Quando agimos eficazmente em favor do reino de Deus, o amor conquista para Deus o coração do próximo. O amor transforma. O amor restaura. O amor é instrumento de Deus para salvar vidas. Vale a pena amar o próximo, conforme a Bíblia nos determina. Como lemos aqui em João, marquei mais esse versículo, 1 de João, capítulo 4, verso a partir do 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, segundo Jesus é, também nós somos neste mundo. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quero concluir lembrando daquele escriba citado no texto. Não estás longe do reino de Deus. Jesus falou para ele. Ele tinha todo o conhecimento bíblico da época, era copista da Escritura, sabia tudo, conhecia toda a história da palavra de Deus, mas ainda estava totalmente perdido. Ele não estava ainda dentro do reino de Deus, estava perto, mas ainda estava fora. E você? Examina a sua vida e toma a sua decisão inteligente de entregar a sua vida nas mãos de Deus, pedindo a Deus o arrependimento, pedindo a Deus a fé, a coragem que teve aqui a Carol. Peça a Deus para você, impulsionado pelo Espírito Santo, entrar agora para dentro do reino de Deus e seguir feliz na estrada maravilhosa do amor a Deus, do amor ao próximo. Creio que nós podemos resumir esse texto de Marcos 12, verso 28 a 34, dizendo: quem estiver perto do reino de Deus, cuidado. Deus nos abençoe e aplique a sua bendita palavra ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Vamos orar silenciosamente, momento de reconciliação, entrega do seu coração para Deus. Só você e Deus. Pastor não vai pedir para levantar a mão, vir aqui na frente, não. É você e Deus. Entrega seu coração. Todos orando.